Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Hoje nós vamos iniciar o resumo desse capítulo, cujo estudo nós concluímos no nosso último Evangelho. E é interessante a gente destacar aqui logo de início, primeiro o significado dessas palavras que aparecem nesse título do capítulo e que na verdade correspondem a uma fala de Jesus no Evangelho, Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, Então vamos lembrar que candeia nada mais é do que uma vela, Ou seja, Jesus utiliza aqui esse símbolo da candeia como símbolo da luz, porque a vela ilumina, E o alqueire era um pote, que se usava na antiguidade para medir, Por exemplo, você comprava, tantos alqueires de trigo, Ou pegava tantos alqueires de uma determinada bebida, Então, ou seja, cada alqueire, cada pote desse, ele tinha uma determinada medida para que você pudesse adquirir algum produto, Seja ele líquido ou sólido. E quando Jesus diz, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, ele está evidentemente usando essa simbologia para se referir ao processo do conhecimento espiritual, o processo do desenvolvimento do conhecimento espiritual. Então o que ele está nos dizendo é que o conhecimento espiritual não deve ser escondido. Muito pelo contrário, ele deve ser disseminado, ele deve ser difundido para que o máximo de seres possam se beneficiar dele. Então não pôr a candeia debaixo do alqueire é justamente ter essa motivação de oferecer aquilo que aprendemos para todos aqueles que possam estar necessitando dos ensinamentos espirituais. E é interessante porque esse capítulo ele começa justamente com uma fala de Jesus, quando ele diz assim: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire, põe-na ao contrário sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. O capítulo 24, ele abre com essa passagem de Jesus, onde Jesus diz que o lugar apropriado para se colocar a candeia, ou seja, a vela, é no candeeiro. O que é o candeeiro? O candeeiro é como se fosse uma luminária, que na antiguidade você tinha ali nas casas, não existia energia elétrica, Então existia aquele lugarzinho na parede onde você colocava um suportezinho para a vela, E colocava a vela em cima daquele candeeiro para que ela pudesse iluminar o cômodo ou o recinto onde as pessoas estavam, Então com essa fala, o que Jesus está dizendo é que colocar a vela sobre o candeeiro significa o quê? Que a gente procure disseminar os ensinamentos espirituais para que todos possam se beneficiar dele. E é interessante que Jesus utilize a figura da vela, porque está diretamente ligada à noção de luz, que é exatamente o fundamento de todo o ensinamento espiritual. Iluminar nossas vidas, colocar luz em nossas vidas, colocar luz em nossas mentes, porque só a luz dissolve as obscuridades, e dissolver as obscuridades mentais que ainda nos perturbam e nos atormentam é o grande objetivo da nossa jornada espiritual e o grande objetivo da nossa encarnação na Terra. Então, comentando essa passagem de Jesus no item 4 desse capítulo, Kardec faz um raciocínio muito interessante, desenvolve um pensamento muito interessante ao dizer assim: é de causar admiração, diga Jesus, que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Olha que interessante, Kardec, ele como professor que era, ele era professor na sua época, ele sempre tem uma estratégia pedagógica muito eficiente para nos levar a desenvolvermos um raciocínio apropriado ao entendimento mais profundo dos ensinamentos evangélicos, Então aqui ele nos propõe esse desafio, como é que Jesus fala que não é para pôr a luz debaixo do alqueire, não esconder a luz? Como é que ele fala que não é para esconder a luz? Se ele próprio falava por parábolas, usava símbolos que muitas vezes nem todo mundo compreendia,
Só os os espíritos mais evoluídos compreendiam, né? Mas o próprio Kardec vai depois nos explicar ao longo aqui desses tópicos, né, desses próximos tópicos aqui do capítulo 24, que isso era uma estratégia de Jesus como grande pedagogo espiritual que era. Por quê? Porque ele dava ensinamentos apropriados à capacidade daqueles que o ouviam, né? Então, para os seus discípulos, que eram espíritos mais evoluídos do que a média, né, dos seres humanos daquela época, ele dava ensinamentos mais diretos e mais claros. Mas para o povo, para a multidão, né, quando ele estava ali no meio da multidão dando ensinamentos, ele procurava sempre contar aquelas histórias, né, que são chamadas de parábolas e que são, na verdade, narrativas que têm um fundo moral, né, que tem todo um arcabouço moral e que, portanto, transmitem ensinamentos muito úteis para o avanço no caminho espiritual, né? Então, essa questão de Jesus falar por parábolas, de falar por símbolos, de falar por alegorias, era a atitude de um bom professor que adapta os seus ensinamentos à capacidade intelectual e espiritual de seus alunos, de seus ouvintes, né? A gente sabe que as histórias, né, as historinhas, elas são muito usadas, inclusive, no que a gente hoje chama na nossa educação formal de jardim de infância, onde estão aquelas crianças pequenas. Porque a criança pequena, ela não se interessa por ensinamentos muito abstratos. Isso não desperta a sua atenção, né? Agora, quando você conta uma história, aí ela presta atenção. Então Jesus fazia isso, ele sabia que ele estava se dirigindo a crianças espirituais quando falava com a multidão. Então ele contava historinhas para que elas prestassem a atenção nessas histórias, né? Como é o caso, por exemplo, da parábola do filho pródigo, né? Como é o caso, por exemplo, da parábola do semeador, né? Porque essas histórias chamavam a atenção das pessoas, porque eram histórias que Jesus construía baseado em acontecimentos da vida cotidiana desses seres. Então isso despertava o seu interesse, mas aí Jesus aproveitava para colocar um ensinamento moral sempre dentro dessas histórias, né? Então Kardec resolve essa equação, né, né, dessa própria pergunta que ele colocou, né, de como pode Jesus dizer que não é para esconder a luz se ele mesmo, né, falava por parábolas, mostrando que o fato de Jesus falar por parábolas era apenas uma habilidade que ele tinha de adaptar os ensinamentos à capacidade de cada um dos seus ouvintes, né? E Kardec segue aqui no capítulo, né, dizendo que a providência divina faz o mesmo com a humanidade, né? Ou seja, a providência divina, ela só vai revelando as verdades espirituais à medida em que a humanidade se torna mais apta a recebê-las, né? Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos aí o capítulo 1, capítulo que abre o Evangelho, que é intitulado Não Vim Destruir a Lei, onde Kardec esclarece bem esse processo educativo da humanidade que é desenvolvido pela espiritualidade superior, né? O que Kardec nos diz no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que primeiro veio Moisés, né? Moisés se encarnou ali no seio do povo judeu, e trouxe aqueles ensinamentos, sobretudo não, aqueles ensinamentos cuja base, né, cujo alicerce eram os 10 mandamentos, né? Não matarás, não roubarás, não adulterarás, etc., né? Então Moisés é como se fosse aquele professor que trouxe as lições mais primárias, né? Aquele pré-primário da humanidade. Em seguida, ou seja, milhares de anos depois, na verdade, né, veio Jesus, né, que aprimorou ainda mais os ensinamentos de Moisés, né? Por exemplo, Moisés, na época de Moisés, ainda lidando com uma humanidade ainda muito primitiva, né? Moisés passou para eles a ideia de um Deus punidor, né? Um Deus bem severo, né? Jeová, ele chamava de Jeová, né? Porque aqueles seres precisavam ser disciplinados, né? Precisavam ser burilados em muitas coisas que ainda em muitas coisas que eles manifestavam ainda de maneira ainda muito grosseira, né? Então Moisés passou para eles essa imagem de Jeová, né? Um Deus bastante rigoroso, né? Bastante rígido, muito inflexível. Já Jesus, né, alguns milhares de anos depois, já aperfeiçoa essa ideia
de Deus, trazendo a ideia de um pai amoroso, né? De um pai que perdoa, né? De um pai misericordioso, de um pai tolerante, né? De um pai que acolhe, né? Então nós vemos aí mais um passo dado, né, no processo pedagógico da humanidade em relação ao seu crescimento espiritual, né? Jesus com essa ideia do pai amoroso e misericordioso. E hoje, né, aliás, no século XIX, veio então a doutrina espírita, né, que já com a humanidade mais desenvolvida, sobretudo intelectual e cientificamente, a doutrina então traz de uma maneira mais explícita, né, e mais clara o que Jesus queria dizer quando falava, sobretudo, sobre a vida futura, né? Para o espiritismo, ele se inicia com as observações de Kardec a respeito do fenômeno mediúnico, onde Kardec constata de maneira experimental a existência da vida futura. Ele percebe que as individualidades que desencarnam sobrevivem à morte e, através da mediunidade, podem se comunicar com esse mundo material, trazendo ensinamentos, às vezes até trazendo perturbações, né, dependendo do nível espiritual do ser desencarnado. Mas o fato é que o espiritismo ele comprova de maneira científica, através do fenômeno mediúnico, a sobrevivência do espírito após a morte do corpo físico. Então aí já temos mais um passo dado, né, pela pedagogia espiritual em relação ao esclarecimento da humanidade, né, o esclarecimento religioso, né, filosófico e científico da humanidade, que é o espiritismo. E é isso que Kardec vai chamar lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, de as três revelações. A revelação mosaica, né, que é através de Moisés, a revelação cristã, através de Jesus, e a revelação espírita, né, que vem através da doutrina, que vem através do espiritismo. E o interessante do espiritismo é que ele, então, tem a condição de esclarecer, inclusive, o sentido de várias parábolas, né, de várias alegorias, de vários símbolos, né, que Jesus utilizou quando, na sua época, ainda não pôde esclarecer de maneira mais definitiva, né, alguns ensinamentos. Então, por exemplo, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo, Kardec, neste capítulo, esclarece o que Jesus quis dizer exatamente com essa passagem, né? Ou seja, Jesus não só, quando disse que seu reino não era deste mundo, ele não só quis dizer que este mundo ainda estava muito distante dos ensinamentos de compaixão, de amor e de misericórdia que ele trazia, como também ele queria dizer com essa expressão, meu reino não é deste mundo, ele também queria dizer que a nossa vida, né, a essência da nossa vida não se dá aqui no mundo material, né? A nossa verdadeira pátria é o mundo espiritual, porque é o mundo que nós vamos habitar definitivamente. O mundo encarnado é um mundo onde nós estamos transitoriamente, nós sabemos disso, né? Nós temos um período entre o nascimento e a desencarnação, que é um período limitado, né? Nós estamos aqui temporariamente, essa nossa vida é efêmera, né? Como dizem os mestres espirituais, ela passa. Então a nossa verdadeira vida é esse reino a que Jesus se refere, né? Quando ele diz meu reino não é deste mundo, ele está querendo dizer exatamente, entre outras coisas, também isso, né? O reino da verdadeira felicidade, o reino da verdadeira vida é a vida imortal, né? É a vida no plano invisível, é a vida para a qual nós vamos retornar quando nós desencarnarmos. Então o Espiritismo ele já é um passo a mais no esclarecimento dos ensinamentos espirituais, sobretudo para o Ocidente, né? Porque ele coloca de maneira muito clara, né, e de uma maneira empírica, experimental, a existência da vida após a desencarnação, a existência da vida após a morte, né? Tanto é que Kardec, no item 7 desse capítulo 24, ele diz literalmente, o Espiritismo hoje projeta luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Não a lança, porém, inconsideradamente. Só gradual e sucessivamente consideraram as diversas partes da doutrina os espíritos.
Eles não dizem tudo ostensivamente, não porque haja na doutrina mistérios, mas sim porque cada coisa tem de vir no momento oportuno. Percebe que nesse parágrafozinho que eu li agora de Kardec, do que ele está falando? Ele está falando, primeiro, sobre o fato de que o Espiritismo esclarece uma imensidade de pontos obscuros, né? Ou seja, uma imensidade de pontos que na época de Jesus não puderam ser clareados totalmente, porque a humanidade ainda não tinha um nível espiritual e intelectual para absorver e assimilar esses esclarecimentos, né? Então é o Espiritismo que vem e lança luz sobre esses pontos obscuros. Mas Kardec também chama a atenção para o fato de que o Espiritismo, assim como Jesus, ele também não faz isso de qualquer maneira. Ele também observa qual é a capacidade dos seres humanos de receber os ensinamentos e vai fazendo a revelação de maneira gradual. À medida que os espíritos evoluem, mais coisas são reveladas, né? Ao mesmo tempo, aquelas coisas que não podem ser reveladas são guardadas para serem reveladas em épocas futuras, quando a humanidade estiver mais preparada para receber esses ensinamentos, né? Então vejam que nesses primeiros 7 itens do capítulo, que nós resumimos rapidamente aqui, aqui na nossa explanação, o que está mais, o que tem que ficar para nós, como ensinamento principalmente, é o fato de que, como praticantes e estudiosos do Evangelho que somos, nós temos uma responsabilidade também pela sua divulgação, pela sua disseminação. E, sobretudo, por uma disseminação pelo exemplo. Porque é isso que o Evangelho ensina, né? Não são palavras que vão converter os seres ao Evangelho, ao bem, à tolerância, à paciência e à misericórdia. Não são palavras, são os exemplos. Nós temos, portanto, que domesticar nossas mentes e nossos corações para que a nossa própria vida, os nossos próprios atos e as nossas próprias palavras sejam essa candeia, essa vela sobre o candeeiro, né? Para que os nossos atos, as nossas ações e as nossas palavras sejam esse exemplo de luz a ajudar e amparar todos aqueles seres com os quais convivemos e aos quais podemos, de alguma forma, sustentar na sua caminhada espiritual.